Fala rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho da ética em Platão e em Aristóteles, demorou? Pra gente começar então, bora definir o que é ética. Pra gente definir o que é ética, vamos buscar a origem da palavra, a etimologia da palavra, que vem de ethos, do grego, que significa costume, um hábito. Então a ética seria uma investigação dos hábitos e costumes que são guiados por certas crenças e certos valores. Em linhas gerais, a gente pode definir ética assim. E não vamos também fazer uma distinção que eu considero como errônea, de ética e moral, já que moral é uma tradução do latim para ética. Então, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas tentam fazer essa distinção entre ética e moral, mas não vamos fazer essa distinção, demorou? Então bora lá, vamos falar da ética em Platão, beleza? Só buscar minha colinha aqui. A ética em Platão, que vai ser, como a gente viu na última aula, a gente percebeu que é algo, a filosofia de Platão é algo idealizado. Então ele vai idealizar também uma ética, né, de como agir, né, virtuosamente. E para agir virtuosamente, você tem que chegar num estado onde você conhece a verdade, que é algo imutável. Então, você pegou aqui a palavra conhecimento, ação. A ética vai estar relacionada com a epistemologia. O que é epistemologia? Vamos então entender. Episteme quer dizer conhecimento. Logia pode ser traduzido como estudo, teoria. Então, epistemologia, teoria do conhecimento. Então, a epistemologia ela estuda o que é o conhecimento, como atingimos o conhecimento, quais são os limites do conhecimento. A epistemologia é o fio condutor da filosofia de Platão e ela está relacionada com a ética, já que a ética ela vai estar totalmente relacionada também com a prática e com a teoria. E Platão ele une teoria e prática. Então vamos entender a epistemologia para a gente entender a ética. Por quê? Para agir virtuosamente com o ideal de virtude, você deve, ao chegar ter o conhecimento da verdade. E para isso é necessário, Platão vai falar, que é necessário um processo dialético. O que seria esse processo dialético? Seria um processo onde você parte do plano da opinião. A opinião, pensa consigo mesmo aí, que muda todo o tempo, né? A partir das suas experiências aí e tal. Você vai mudando a opinião ao longo da sua vida, suas opiniões, né? Que são algo então passageiro, algo efêmero. E a opinião também é algo, dependendo, né, da crença que você tem, é algo difícil de você se desvencilhar, né? Porque aí você pode criar um vínculo com a sua opinião. Então é um processo difícil que você sai da opinião, que é passageira, que é mutável, para chegar até a verdade. Platão vai chamar isso de o processo dialético. E tem tudo a ver a crítica também aos sofistas, né? Que Platão criticava a sociedade da sua época. A democracia em Atenas estava, como a gente havia dito na última aula, em decadência. Então ele falava que os valores estavam muito paia lá na época, porque tudo se pautava apenas na mera opinião, graças também à influência sofística, né, que falava que a verdade ela não existe, ela pode ser manipulável de acordo com os seus interesses. A gente já conversou um pouquinho disso nas últimas aulas. Então vamos voltar para o processo dialético e como que acontece esse processo que você sai da opinião para chegar na verdade, para chegar no conhecimento. É um processo a partir de diálogos, né? E a gente vai perceber isso na escrita de Platão, que Platão escreve apenas por diálogo. A gente falou, né, que o personagem principal de Platão, na maioria dos seus diálogos, vai ser Sócrates. Então, os diálogos de Platão são divididos também por fases. Tem a fase lá que representa as ideias de Sócrates, tem a fase que representa as ideias de Platão. Beleza? E a diferença que nós vamos falar aqui também de Sócrates e de Platão é que Platão começa a criar uma teoria, né, uma teoria mais embasada. Então, a partir do diálogo, acontece um processo dialético. Então, opiniões contrárias, né, teses contrárias, a partir do diálogo vão se encontrar para sim caminhar para os conceitos. E aí Platão preza muito por isso, pela definição de conceitos. E a definição de conceito, quando você chega a uma definição, você está buscando a verdade, você está buscando um conhecimento
E esse conhecimento e essa verdade, essa definição, ela é imutável, beleza? Ela é imutável e é universal, ao contrário da opinião, que é apenas algo passageiro, algo efêmero, beleza? Para a gente entender melhor isso, então bora para a famosa teoria das ideias, que é bem representada naquela famosa alegoria da caverna, que você já deve ter estudado. Mas agora nós vamos entender bem aqui que a alegoria da caverna a gente tem que entender como uma metáfora, ou seja, as comparações que ele faz têm um significado por trás, além da questão literal, né? Então vamos embora, vamos entender isso. A caverna, tem os prisioneiros de uma caverna, a caverna ela vai representar então o mundo sensível, o mundo das opiniões. Os prisioneiros é a gente, beleza? E a gente consegue ver apenas uma parede da caverna onde são refletidas sombras. Então vamos entender isso. A gente está preso no mundo das opiniões, no mundo sensível, e a gente está vendo lá apenas ilusões, que são as sombras, beleza? Então a gente está preso no mundo das ilusões, apenas no âmbito efêmero e passageiro. Atrás dos prisioneiros, que só conseguem ver isso, vai ter uma fogueira e vão ser projetados ali para aquela parede, vão passar ali coisas que vão ser projetadas, né, que vão gerar as sombras. Essas coisas, as pessoas que fazem projetar lá as sombras, podem ser considerados sofistas. Os sofistas, então, que influenciavam essas ilusões, né, apenas, então a gente se limita a estar acorrentado, a gente está preso apenas ao âmbito das ilusões. Só que aí um dos caras, ele consegue se libertar da caverna e sai da caverna. Então esse cara ele está fazendo o processo dialético, processo ascendente dialético, onde ele sai do âmbito da opinião e vai conhecer agora o âmbito inteligível da verdade. No início ele sai, né, como ele estava no escuro, é muito difícil dele enxergar e tal, o solzão lá fora da caverna. O sol vai ser uma metáfora que vai representar aí a verdade. Então ele vai entrar no conhecimento com a verdade que é imutável. E aí ele fica lá ele sai da caverna e pronto, acabou. Não. E agora ele vai fazer o processo dialético que é descendente. Ele vai voltar lá na caverna e ajudar as pessoas que ainda estão no plano das ilusões. Então a questão é que quando o cara ele entra em contato com a verdade, ele não vai ficar lá. Aí que está a prática da questão. Ele vai voltar para ajudar os outros. Botou fé? A partir disso a gente consegue então postular a teoria das ideias. E essa passagem do âmbito sensível das opiniões para o âmbito inteligível das verdades universais e imutáveis. E quando você você conhece a verdade, que é imutável, você conhece o bem, você conhece a virtude. Assim você pode agir, agora a gente tem a ética nessa relação, agir virtuosamente, porque você já entrou em contato com a verdade. E essa verdade ela é imutável, assim como a virtude. A partir daí, fechamos a nossa questão, a nossa ética de Platão. Show de bola? Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, só me falar depois. Vamos agora para a ética de Aristóteles. A ética de Aristóteles que vai ser uma ética finalista, que também vai ter uma finalidade última, e essa finalidade vai ser a felicidade. E a felicidade está relacionada com um tipo de ação. E essa seria a ação virtuosa. O que seria a ação virtuosa? Agir com excelência. E o que seria agir com excelência? Agir com excelência tem a ver com agir racionalmente, de acordo com a circunstância, sempre no meio termo, ou seja, não pecando pelo excesso nem pela falta. Como assim agir de acordo com a circunstância? Não existe uma lei imutável que nem em Platão. Bota fé? Então, dependendo da circunstância, cabe a você analisar qual vai ser a ação virtuosa. E esse critério de análise de qual vai ser a ação virtuosa é a partir do meio termo, a partir da justa medida. Então, você não pode nem pecar pelo excesso e nem pecar pela falta. Beleza? Essa vai ser a ação virtuosa para Aristóteles, que só é possível com hábito. Ele vai falar que se você ficar apenas no plano teórico, não adianta de nada, que nem as pessoas que ficam
um textão de Facebook lá no plano teórico, mas na hora de agir e fazer uma questão massa, né, um projeto social doido e tal, para realmente ter efetividade no que está falando, né, não fazer nada. Essa é a questão. A pessoa falar de que é a favor da educação e não movimentar a educação, não fazer esforço para tentar democratizar a educação, que nem o nosso cursinho tenta fazer com muito amor, com muito carinho. Botaram fé? Então essa é a questão, você tem que agir virtuosamente na prática. E é só com o hábito com isso. Então você vai criando o hábito e é difícil, né, você criar um hábito. É preciso esforço, é preciso prática, é preciso ação. Então é isso, velho. A ética de Aristóteles tem a ver, então, com a questão de agir com excelência. Agir com excelência depende da circunstância, então você analisa racionalmente a partir de um critério, e esse critério vai ser a justa medida, que só através do hábito que a gente consegue, então, ser virtuoso, e assim a gente consegue a finalidade. Qual que é essa finalidade? A felicidade. Demorou? Então a gente fechou a teoria de Platão, fechamos a teoria de Aristóteles também. Então a gente fazendo isso, era a intenção do vídeo, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês estão ligados, só falar comigo. E é isso. Um beijo, é sempre um prazer e até semana que vem.